Isto é o Topless, amigos, e neste vídeo nós vamos analisar a situação de hoje no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, dia 26 de janeiro de 2026. E vamos começar com os resultados das negociações trilaterais entre os ucranianos, os russos e os norte-americanos. Zelensky já deu algumas declarações nas quais referiu que a Ucrânia não vai fornecer, não vai dar à Rússia de forma alguma o território de Donbass. E este é um ponto principal para os russos. Os russos querem obter todo o território de Donbass, seja por meios diplomáticos, seja por meios militares. E por isso estamos a ver que a guerra vai continuar. Além disso, Zelensky referiu que o documento sobre as garantias de segurança para a Ucrânia já está 100% pronto e agora só estão à espera de um sinal por parte dos Estados Unidos para o assinar. Portanto, estamos a ver que apesar das negociações não tivemos resultados nenhum acordo de paz vai ser assinado. Apesar da situação na Ucrânia no setor energético estar bastante crítica, como nós podemos ver aqui, algumas centrais elétricas ou termoelétricas estão completamente congeladas, o que dificulta a sua reparação, mas a verdade é que a Ucrânia já encontrou uma solução e agora este país já está a importar da Europa mais de 50% da eletricidade que necessita e que consome. Mas os ataques não pararam durante a última noite. Segundo o que sabemos, a Rússia atacou o território ucraniano com 138 drones e os ucranianos referiram que conseguiram abater 110 deles. Também tivemos um vídeo publicado aqui na cidade de Kiev que mostra um drone do tipo Geran a sobrevoar o território ucraniano, mas a verdade é que os radares das defesas antiaéreas ucranianas não conseguiram detectá-lo a tempo e os alarmes começaram a soar quando o drone sobrevoou o centro da capital ucraniana. Voltando às negociações, também tivemos a confirmação por parte de Dmitry Peskov do Kremlin, que referiu que é um erro esperar alguns resultados significativos das negociações que aconteceram nos Emirados Árabes Unidos. Ainda falta muito trabalho e, obviamente, temos então a confirmação por ambas as partes de que a guerra vai continuar. Vamos ainda à região mais a sul, onde já temos a confirmação por parte de algumas fontes e neste caso pelo Flight Radar que um avião americano P-8A Poseidon está a sobrevoar territórios próximos à Rússia. E quando isto acontece, normalmente dentro de alguns dias temos um ataque grande por parte dos ucranianos a alguma base militar russa em torno desta costa. Veremos se desta vez isso vai acontecer. Mas agora vamos passar à situação que nós temos ao longo da linha da frente de combate e analisar os avanços que tivemos nas últimas 24 horas. E na verdade tivemos bastantes avanços em praticamente todas as frentes de combate. Mas vamos começar pela região de Sumy. Aqui continuamos a receber vídeos publicados pelo exército ucraniano a bombardear fortemente a vila de Tetkina, onde os russos estão a concentrar cada vez mais e mais forças, e isto só pode significar que os russos vão lançar alguma operação de incursão, alguma operação de ofensiva para entrar dentro do território ucraniano. E talvez um dos objetivos principais seja juntar ambas as ofensivas, a segunda aquela que está a desenvolver-se em torno da região de Sumy, e criar aqui uma frente de combate com esta extensão toda. Também tivemos mais ataques efetuados às posições ucranianas pelos russos, a sul da cidade de Sumy, mas são ataques regulares que temos recebido já nos últimos dias. Mas por enquanto não recebemos nada de avanços no mapa nem tentativas de ataque. Vamos agora continuar em direção a Kharkiv, porque daqui temos mais alguns ajustes no mapa, desta vez a favor das forças russas, que durante a última semana conseguiram incursar no território ucraniano e conquistar algumas posições. E durante o dia de hoje recebemos um vídeo publicado pelos ucranianos a mostrar alguns ataques que eles efetuaram às forças russas, aos veículos do exército russo, e com base neste vídeo toda aquela região foi ajustada. Vamos agora continuar em direção à cidade de Kupiansk. Daqui recebemos um ataque efetuado pelos russos com um míssil balístico do tipo Iskander,
que atingiu alguns depósitos de drones ucranianos, segundo referem os russos, e temos aqui o momento do ataque com míssil. Já do centro da cidade de Kupiansk não recebemos nada de especial, não temos nada que confirme qual é a verdadeira situação da linha da frente de combate, mas os ucranianos publicaram aqui o vídeo a mostrar como está o estado dos prédios e dos edifícios dentro da mesma. E vemos uma destruição quase total. Vamos agora continuar mais para sul. E recebemos mais algumas atualizações da direção de Siversk e de Liman. Começando da cidade de Liman, tivemos mais avanços por parte da Rússia registados a leste desta cidade. Mais uma vez com base num vídeo publicado pelas fontes pró-ucranianas. Por exemplo, aquelas casas podem ser geolocalizadas exatamente ali. E segundo os ucranianos, os russos já estavam a ocupar aquelas posições e por isso destruíram aquelas casas. Os russos prosseguem a atacar também a logística ucraniana, as posições das forças ucranianas e por isso podemos ver que a ofensiva está a prosseguir. Da região de Siversk também registamos mais alguns avanços, nas regiões mais ao sul, na verdade, por causa de um vídeo publicado pelos ucranianos naquele ponto do mapa e algumas fontes referiram avanços por parte dos russos em direção à vila de Nikiforivka, que é, na verdade, o próximo alvo das ofensivas russas. E por isso estamos a ver que as batalhas por esta linha defensiva ucraniana estão a aproximar-se do fim e poderemos dizer que elas terminaram quando os russos conseguirem conquistar todos os territórios que se situam dentro desta linha vermelha. Além disso, tivemos uma destruição de uma ponte por parte dos russos nas áreas mais ao norte, como podemos ver aqui. Temos aqui os resultados do ataque e mais à frente aqui no vídeo temos o momento da explosão registada. E obviamente isto já causou alguns danos à logística ucraniana, mas enquanto isso vamos em direção à cidade de Konstantinivka. E aqui os combates ferozes prosseguem para o controlo da porção a sul desta cidade, mais concretamente todos estes territórios e as casas e edifícios que se localizam dentro dele, e a verdade é que os russos publicaram mesmo bastantes vídeos a mostrar ataques efetuados aos veículos ucranianos, à logística ucraniana, e por isso podemos esperar mais avanços por parte dos russos, ou pelo menos tentativas, nos próximos dias. Mas nas últimas 24 horas parece que ninguém conseguiu melhorar as suas posições. Vamos agora à direção de Dobropilha, a norte das cidades de Pokrovsk e de Mirnograd, e aqui foram registados mais avanços por parte dos russos em direção à vila de Novi Donbass, que fica localizada a cerca de 5,5 km da própria cidade de Dobropilha. E os vídeos que nos mostram isto são vídeos de ataques ucranianos às posições russas, às forças russas, aos seus soldados, e alguns destes ataques foram geolocalizados exatamente naqueles dois pontos do mapa. Portanto, os russos aqui estão a prosseguir com uma ofensiva em toda a linha da frente de combate. Temos avanços por parte dos russos registados nos últimos dias naquele eixo também, avanços em direção à vila de Hrishne, que neste momento está a ser alvo de fortes ataques por parte dos russos com bombas do tipo FAB, aos edifícios onde se concentram as forças armadas ucranianas, mas ao mesmo tempo os russos estão a desenvolver ataques em direção à vila de Sergeyevka e de Novopidhorodny. Também recebemos alguns ataques regulares por parte do exército ucraniano. Posso mostrar alguns vídeos, mas que confirmam que os russos possuem o controle total sobre as regiões em torno da vila de Roryansk. Vamos agora em direção à cidade de Novopavlivka e, segundo algumas fontes, os russos melhoraram as suas posições nos últimos dias e conseguiram avançar por todos estes terrenos. E na verdade, o grande objetivo dos russos aqui é obter o controlo total sobre esta estrada que vai em direção à própria cidade de Novopavlivka. E é óbvio que caso os russos consigam conectar
A vila de Ivánivka e a cidade de Novopavlivka terão uma logística melhor nesta região e obviamente depois poderão ter mais facilidade em prosseguir com ofensivas em direção ao norte. E podemos ver nesta configuração que dois eixos de avanço poderão juntar-se num futuro mais próximo. Vamos agora em direção à Zaporizhia e da cidade de Guliáipolha recebemos mais alguns avanços por parte dos russos. Para já eles não foram confirmados por vídeos ou por imagens, só temos relatos de algumas fontes, mas caso isto seja verdade, significa que as defesas ucranianas em torno da vila de Zaleshnishne quebraram completamente. E assim, os russos vão abrir o caminho total para avançar mais a fundo no território ucraniano e, obviamente, aproximar-se da cidade de Orikhiv. Também foram registados avanços em todos estes campos por parte dos russos. Alguns até foram geolocalizados nas porções mais a sul, com base em vídeos publicados pelos ucranianos a mostrar ataques que eles efetuaram com drones do tipo FPV. E, obviamente, agora poderemos ver uma aceleração da ofensiva russa, porque a vila de Zaleshnishne era bastante fortificada e continua a ser um ponto estratégico muito importante. E aqui em direção a Orikhiv também temos recebido nos últimos dias mais avanços por parte dos russos, mas na região mais oeste. E aqui ambas as ofensivas, tanto por leste como por oeste, têm de prosseguir a um ritmo mais ou menos idêntico, que é para que o semicerco à cidade de Orikhiv aconteça numa data praticamente bem definida ou pelo menos idêntica. Mas para hoje são estas as principais atualizações que eu vos trago. Se gostaram do vídeo, por favor deixem o vosso gosto, subscrevam o canal e partilhem o vídeo. E eu relembro que condeno qualquer tipo de violência no mundo. Até amanhã. Tchau, tchau.